vou te contar agora nesse vídeo a pior rotina de estudos que eu já vi. Uma rotina totalmente improdutiva que não ia levar o aluno a lugar nenhum. Onde é que eu tô? E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Meu nome é Ana Clara Fernandes, mais conhecida como Vice de Estudante, e esse canal no YouTube serve para poder te ajudar a ter uma rotina de estudos melhor, mais produtiva, para você também se preparar com qualidade, com eficiência para o exame de ordem. Então, se você é bacharel em Direito ou já está chegando aí pertinho de fazer a sua prova do AB, já dá o like, já me acompanha no canal, porque esses vídeos são para você. Então, bora lá. A primeira coisa que eu já vejo aí de cara do pior estudo que eu já vi é o aluno, quando chega o momento de se preparar para a prova do AB, ele acha que fez os 5 anos de faculdade e que nesses 5 anos de faculdade ele não aprendeu absolutamente nada. Então, ele quer fazer uma preparação para a prova do AB como se ele estivesse iniciando agora a faculdade de Direito. Querer estudar 5 anos em 3 meses, em 6 meses. Então, a primeira coisa que ele faz é ele achar que não sabe de nada. Eu sou burro, né? Eu sou burro. Que não tem base nenhuma e por isso ele precisa de um cursinho tradicional, onde ele vai ter que passar várias horas do dia, online ou presencialmente até, assistindo aula, assistindo conteúdo do zero de toda a sua faculdade. E eu entendo que tem muita gente que não levou a sério a faculdade, que está formada há muitos anos e por isso que quando chega a hora de fazer o AB, decide fazer o AB, procura algo mais encorpado, mais específico, mais focado, mas entenda que você não está na estaca zero, você sabe sim de alguma coisa. Claro, em todos os métodos você vai precisar lembrar de algumas coisas, mas isso é normal. Agora, entenda que você nunca vai estar na estaca zero. Então, esse é o primeiro erro que eu vejo aí dos estudantes de Direito na hora de fazer o AB. Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo. Segundo, quando eles entram nesses cursos tradicionais, esses cursinhos tradicionais, eles focam só em assistir aula. Eles assistem uma aula e focam em fazer o resumo mais lindo de todos. Então, exemplo, uma aula que duraria 2 horas de conteúdo se torna uma aula de 4 horas de duração, porque o aluno, a cada frase do professor, ele pausa o vídeo para anotar exatamente todas as palavras que foram ditas pelo seu professor. Então, isso aí também é um passo que não é nada eficiente, porque muitas vezes quando você faz um resumo desse, você depois não acaba relendo várias vezes esse resumo. Então esse resumo não serve para nada. Em vez de você passar 2 horas de fato prestando atenção e tentando entender e fazendo conexões com os assuntos, você na verdade não tá aprendendo nada, porque você tá na verdade no automático, apertando play e apertando pause. Apertando play em pause e fazendo anotações. E se não bastasse isso, assim que ele termina as 2 horas de aulas, que na verdade se transformam em 4 horas de aula, ele ainda percebe que teve alguns pontos que o professor não conseguiu passar tão profundamente, que ele não entendeu certos pontos. Então, o que acontece? Ele vai, procura uma doutrina ou mais doutrinas que falam sobre aquele assunto e ele vai ler a doutrina, vai ler o conteúdo para incrementar aquele resumo dele que ele não vai ler de novo em nenhuma vez. E aí, continuando ao foco total. Quando o aluno, ele assiste uma aula, ele faz o resumo pausadamente, depois ele vai atrás de uma doutrina para explicar alguns pontos, isso aí, meu amigo, já pode ter dado umas 6 horas de estudo brincando nos estudos dele. Então, em apenas 6 horas diárias, a bagatela de 6 horas, ele assistiu uma aula, ele fez um resumo belíssimo e fez algumas complementações e leitura de doutrina. Aí você pensa, Ana, como assim? Esse estudo rendeu super. Ele assistiu uma aula, leu o resumo, ele leu a doutrina. mas isso aí, meu amigo, foi só de um tema. O quê? Que tem 6 horas diárias para estudar um só tema que ele já viu alguma vez na vida na faculdade. E o pior de tudo é que ele tá focando só na teoria. Ele não está indo para a parte mais importante do estudo, que é a prática. E aí, esse é normalmente o estudo de muita gente por aí. E por que eu falo que é o pior estudo que eu já vi? Por vários motivos. Porque o aluno perde um tempo exageradamente grande
grande e focando somente em teoria, enquanto aquele assunto já foi visto alguma vez na faculdade, mesmo que há muito tempo. Você não está na estaca zero. Você também precisa entender qual prova você vai enfrentar para entender qual é a melhor forma de estudar. Então, claramente, a pessoa que perde 6 horas do dia focando só em aula, em resumo e em doutrina, ela não chegou na parte mais importante, que é a prática. E isso só em um tema. E aí, a pessoa vai nessa rotina exaustiva, desse passo a passo, que dá mais ou menos aí umas 6 horas de duração em um só tema. E ela acredita piamente que está fazendo um bom estudo, porque ela está estudando muitas horas por dia. Sendo que, presta atenção, não tá sobrando tempo para a pessoa fazer revisões, porque ela acha que está estudando tão perfeitamente, um passo a passo tão incrível, com tantos detalhes, tantas horas para isso, que ela não precisa revisar. E aí é um engano, porque a gente sempre acaba esquecendo alguma coisa. Outro ponto, ela acaba não resolvendo questões, porque ela já tá fazendo uma rotina de 6 horas diárias só focada nessa teoria, nesse resumo e tal, e ela acredita que não precisa treinar, que ela já sabe de tudo, sendo que a teoria é diferente da prática. Também não sobra tempo para ela ler a lei seca da prova, porque ela já tá vendo a lei seca ali na própria aula, então ela nem abre o vademecum, porque no resumo dela já tem os artigos mais cobrados, já tem ali com as palavras do professor os artigos, mas com certeza o professor não passou por todos os artigos mais importantes. E ela também não sobra tempo para fazer simulados, porque ela acredita fielmente que aquele passo a passo dos estudos dela está sendo mais que suficiente. E aí ela vai nessa rotina, nesse passo a passo que ela acredita ser super produtivo, mas muito cansativo, muito exaustivo. E aí ela chega no dia da prova, ela chega confiante, porque ela acredita que ela fez a sua parte, ela realmente estudou, ela realmente se dedicou, ela realmente dedicou várias horas do dia dela para aquela prova. Então, eu não posso dizer que ela não estudou, porque ela estudou e muito. Só que, quando ela se depara com o resultado da prova, ela vê que não foi tão bem o quanto ela esperaria. Eu sou burra, eu sou burro. Talvez até isso vá resultar em uma reprovação. E aí ela pensa que ela é uma pessoa burra, que ela é uma pessoa que não é capaz de passar na prova do OAB, que é uma prova impossível de se passar, mas que na verdade não é isso. Não é por falta de estudo, porque vocês podem ver aí que ela estudou muito. Não é por falta de estudo, mas sim porque ela estudou da forma errada. Ela não entendeu o que a prova queria dela. Porque uma coisa é você focar em teoria, que é algo que a gente foca na faculdade inteira. E outra coisa é a gente focar na prática. Quem focando em exercícios, em métodos ativos de estudo, é aprender com os seus próprios erros. E é isso que o OAB quer de você. Então, esse é o pior estudo que eu já vi para o exame de ordem. Porque é um estudo totalmente improdutivo e exaustivo. Então, se você estiver indo por esse caminho ou pensando em ir por esse caminho, eu espero que esse vídeo sirva como um grande alerta para você não cometer esses erros. Porque essa rotina, esse método de estudo não vai te trazer bons resultados e acaba sendo extremamente exaustivo. Chega, já tô cansado. Esses são os piores erros que eu percebo nessa pior forma de estudar que eu listei para vocês. E óbvio, gente, esse vídeo aqui, ele é muito direcionado ao estudo para a prova da OAB, que deve ser um estudo mais direcionado, deve ser um estudo mais objetivo, porque você acabou de fazer 5 anos da sua faculdade. Esse momento de criar a base, de assistir várias aulas, de fazer inúmeros resumos, é lá na faculdade, é durante a sua faculdade. Então, para a OAB, esse sim é o pior estudo que eu já vi. E você, concorda comigo ou discorda? Deixa aqui nos comentários que eu quero ouvir a sua opinião. E é isso, meu povo. Espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau!